Bom, a gente já vai iniciar então. Depois dessa live ela vai ficar disponível na nossa página. Então é o seguinte, os caboclos cruzados. Ainda é uma linha de caboclos que não é tão falado dentro da Umbanda, por isso a gente quis estar abordando o assunto hoje. O que acontece? Os caboclos cruzados, eles são, como disse a Lilian ali, são entidades que trabalham nas duas polaridades. Ou como a gente costuma dizer, são entidades que têm passagem livre da direita para a esquerda da Umbanda. Ou seja, são entidades que atuam tanto na linha de caboclos como na linha dos barás, como a gente costuma dizer, que são os barás e exus. Então, muitas dessas entidades, algumas em particular, elas trabalham como caboclo e na hora da magia, né, que a gente costuma dizer, o horário da magia, que é o horário do povo de esquerda, algumas dessas entidades elas se transformam em exus, que é o caso do caboclo Vence Tudo. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. É um caboclo que nós trabalhamos muito com o auxílio dele dentro dos nossos trabalhos mediúnicos. É um caboclo que nos auxilia muito. Até eu vou estar passando uma história particular que eu tenho com essa entidade. Então, é basicamente isso. São entidades que trabalham tanto na direita quanto na esquerda. Alguns, como é o caso do caboclo Vence Tudo, ele no horário da magia, né, que seria à meia-noite, ele se transforma em Exu, que é o Exu Vence Tudo. Outras entidades, no caso, apenas trabalham com os Exus. Não há a transformação, literalmente. Que é o caso do caboclo com o trabalho, que é o cacique Cacarandi de Primeira. Ele é um caboclo cruzado e ele trabalha junto com os Exus no horário da magia. Meu irmão também aqui, que tem um caboclo que auxilia ele também, que é o caboclo Nazaré. Inclusive, caboclo Nazaré é um caboclo bem raro. Inclusive, dificilmente se encontra. Acho que nunca se encontrou nada sobre ele. E a gente só, claro, descobriu ele através da mediunidade e da clarividência, né? É o caboclo Nazaré, que também é um caboclo cruzado. Inclusive, nós particularmente, quando a gente vai chamar o povo de esquerda, que é o povo de Exu, tem um ponto que também foi nos passado via mediúnica, que é um ponto que inclusive fala deste caboclo, né, que é o caboclo Nazaré. É um ponto que se inicia assim, ó. E já bateu meia-noite, essa linha circulou, acorda os inocentes que os anjos vêm nos salvar. Aí vem chegando o caboclo lá de Nazaré, aí vem chegando os guerreiros de fé. Então esse é o ponto que a gente usa para a chamada dos Exus, e nele está contido, né, o caboclo Nazaré, que é um caboclo que ele trabalha também com o povo de Exu, é um caboclo cruzado. Inclusive o caboclo Nazaré ele ainda tem mais uma particularidade, que ele além de trabalhar com o povo de esquerda, ele também trabalha com o povo das almas
mas com os pretos velhos das almas. No ponto de caboclo dele, nos é transmitido isso, porque é um ponto que ele é assim, ó. Quem vem lá de Aruanda, quem vem lá de Arué, caboclo das matas não é brincadeira. Zum, 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 chegou Nazaré, chegou com a falange do Pai Tomé. Ou seja, chegou com a falange do Pai Tomé, do preto velho Pai Tomé. Então ele é um caboclo, ele trabalha tanto com os pretos velhos, quanto com os Exus. Então ele circula dentro das 7 linhas. Vou citar também aqui o nome de alguns caboclos. No caso, o Cacique Cacarandi, de primeira, que é o caboclo com qual eu trabalho. O caboclo Nazaré. Tem outros caboclos cruzados, como o caboclo Pena Preta, Cacique Araúna, Cacique Araribóia, caboclo Tupinambá. E o caboclo Tupinambá tem uma outra particularidade também que poucos sabem, é que existe 2 qualidades de Tupinambá, que seria o pele branca e o pele vermelha. E caboclo Tupinambá também é um caboclo cruzado. Os caboclos também que vêm na linha de Omulu, como Arrancatoco, caboclo Acuré, Aimbiré, caboclo Bugre, caboclo Guiné, caboclo Giramundo, caboclo Jupuri, Uiratã, caboclo Alho d'Água, tem também o caboclo Pedra Branca, caboclo Pedra Preta, caboclo Laçador, caboclo Roxo, caboclo Grajaúna, caboclo Bacuí, caboclo Piraí, caboclo Suri, Serra Verde, Serra Negra, caboclo Tirateima, caboclo Folha Seca, 7 Águias, Tibiriçá, caboclo Viramundo, caboclo Ventania. E são diversos os caboclos que atuam também na linha de esquerda, na maioria, auxiliando os Exus. E temos o caboclo Vence Tudo, que é um caboclo que ele, na meia-noite, ele se transforma em Exu. Então ele sim atua diretamente nas 2 polaridades, como o caboclo Vence Tudo e como Exu Vence Tudo. Até no final da live a gente vai estar passando um trabalhinho aí que normalmente a gente costuma fazer para Vence Tudo. Como eu disse, é um caboclo, uma entidade que nos auxilia muito. Temos uma médium que trabalha diretamente com ele. Inclusive vou estar passando uma história para vocês aqui. Vou dar uma boa noite aqui para a Cláudia Maria, que pediu. Oi, Cláudia, obrigado por estar nos assistindo aí. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Fran Salvatore também. Obrigado, Fran. Obrigado pelo carinho, por estar nos assistindo também. Obrigado a Cláudia todos de aí. Sergipe, ó. Quem puder compartilhar, pessoal, para a mensagem chegar para mais pessoas aí, agradecemos. Boa noite, Andréa. Obrigado por estar nos assistindo aí também. Pessoal que tiver dúvidas, pode mandar uma pergunta, assim que possível a gente responde. Isso aí. Então eu vou contar aqui também uma história particular, tanto do caboclo com qual eu trabalho, que é o Cacique Cacarandi, e do caboclo que nos auxilia bastante, que é o caboclo Vence Tudo. Boa noite, Kátia. Do Sul, Caxias do Sul. Nós estamos falando de Farroupilha, do lado de Caxias. Boa noite, Obrigado. Kátia. Obrigado. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Pessoal que puder compartilhar para chegar em mais gente aí, a gente agradece. Então, assim, no início do meu desenvolvimento mediúnico,
eu achava, acreditava que inclusive eu viria a trabalhar mediunicamente com o caboclo vence tudo, que é o caboclo, né, o foco que nós estamos falando aqui sobre caboclos cruzados, né, que, como eu disse, ele é um caboclo cruzado, trabalha como caboclo e na hora grande ele se transforma em Exu, que é o Exu vence tudo, mas são a mesma entidade. Então, no início, no meu desenvolvimento, quando era entoado o ponto do caboclo vence tudo, na linha de caboclo, eu acabava sempre me irradiando e trabalhando via incorporação, mas ainda não sabia qual era a entidade qual eu trabalhava. Mas como eu sempre praticamente incorporava nesse ponto, que eu até vou estar passando para vocês, eu acreditava, por incorporar nesse ponto, acreditava que era ele. E é um ponto que me irradia até hoje, e quando toca eu ainda sempre acabo trabalhando nesse ponto cantado do caboclo vence tudo. Que é o ponto dele é mais ou menos assim: vence tudo, baixou na terreira, para vencer a sua demanda. Quem faz demanda, quer demanda. Ora veja o Senhor, meu Pai. Ora veja o Senhor, meu Pai. Vence tudo, baixou na terreira, para vencer a sua demanda. Quem faz demanda, quer demanda. Ora veja o Senhor, meu Pai. E eu acabava sempre trabalhando nesse ponto. Quando a entidade com a qual eu trabalho na linha de caboclo veio dar a sua prática, né, veio falar quem ele era, ele se identificou como Cacique Cacarandi de primeira. Aí eu fiquei pensando, até o Cacique Cacarandi é uma entidade que também um tanto rara, porque eu só vim ter conhecimento dele depois que ele veio através da minha mediunidade. E até depois eu acabei descobrindo que tem alguns centros, um especificamente que fica situado em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, que são os seguidores de Cacarandi. Mas até então, Cacarandi sempre visto como caboclo, e esse se apresentou como cacique. Cacarandi e o de primeira. E eu, né, achava que estava trabalhando com vence tudo, porque sempre acabava incorporando no ponto dele. Depois é que eu vim saber que o caboclo vence tudo tanto trabalha junto com o Cacique Cacarandi, como ele é um caboclo cruzado, e Cacarandi também é um caboclo cruzado. Então eu incorporava nesse ponto justamente por isso. E que vence tudo seria então um caboclo que age na minha defesa, junto com Cacarandi, que é o caboclo qual eu trabalho mediunicamente. Então, inclusive, certa vez, como eu já contei em alguns vídeos aqui, a minha história dentro da Umbanda, que se iniciou através da minha avó, né, que é médium de incorporação, médium clarividente, clareaudiente, desde os seus 7 anos de idade, incorporou pela primeira vez dentro de uma igreja católica, foi tomada pelo espírito de uma cabocla que trabalha com ela até hoje, 60 anos. Então tudo que a gente aprendeu dentro da Umbanda e dentro da espiritualidade proveio diretamente dos espíritos, porque não tivemos pessoas que entendiam de Umbanda naquela época, 1957, e na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, da onde a gente é natural.
Então, nem se ouvia falar de Umbanda nessa época lá. Daí então, tudo que a gente aprendeu proveio diretamente dos espíritos, né? Através, inclusive, da comunicação da minha avó, que tinha uma comunicação mais direta com eles, né? Pela clara evidência, pois se apresentavam para ela. Então, uma certa vez, nós estávamos na mesa do café, e eu já sabia que eu trabalhava com o cacique Cacarandi, né? Só que desde que, né, eu acabei descobrindo que é ele meu guia, eu usei, né? Acho que é normal. Usei o Google para pesquisar alguma coisa, mas achei muita pouca informação. E imagem, então, praticamente zero, né? Não se encontrava imagem dele. Então, um certo dia a gente estava tomando um café na mesa, estava eu, minha avó, mais alguns familiares ali. E eu, né, falei com a minha avó sobre isso. Disse pra ela, pô, vó, eu praticamente não encontro nada sobre o meu caboclo, né? Caboclo Cacarandi. É um caboclo tido por algumas pessoas como raro, né? Muitos ainda os que conhecem chamam de caboclo. Ele se apresentou como cacique Cacarandi de primeiro. E a avó estava tomando café assim, e ela me olhou e disse assim, de quem tu quer saber? Eu falei, não, sobre o meu caboclo. E ela me olhou de novo e disse assim, ele está atrás de ti e está com a mão em cima do teu ombro. Nossa, quando ela me disse aquilo, eu já senti aquela irradiação, né, dos pés à cabeça. E aí, na hora, eu pensei, não, vou pegar uma caneta e papel e vou pedir, né? Então, a senhora me diz como que ele é, que eu vou anotando e assim que eu puder, vou mandar fazer uma imagem dele, porque não acho, né? E ele atrás de mim e conversou com ela. E aí ela começou a olhar para ele assim e me descrever como que ele é. Foi assim que eu acabei descobrindo exatamente como que ele é. Aí ela me disse, ele tem um penacho que vai até o centro das costas. E disse, a primeira pena do penacho dele é dourada. E as outras vão se dividindo em branco, verde e amarelo. Amarelo e vermelho. Branco, verde, amarelo e vermelho. Aí ela disse que na faixa do cocá, bem no centro da testa, ele tem uma pedra, né, parece uma pedra preciosa, que brilha como se fosse o sol. Vamos dizer assim. Brilha como se fosse o sol. No ombro esquerdo, ele carrega o arco e flecha cruzado no ombro, junto com a flecha. E numa mão, na mão direita, um bodoque. Me falou que também o saiote seriam das mesmas cores e ele ainda assim usar um bracelete no braço. E ele disse, também mostrou para ela, que ele usa seria uma guia de ossos. Acho que tá aí a parte que eu acho que mais mostra que ele é um caboclo cruzado, porque ele mostrou para ela que ele usa uma guia de ossos, né, por toda a volta, com alguns apetrechos formato de caveira. E ele disse para ela o seguinte, que ele usa aquela guia em homenagem à linha de caveira e em homenagem ao caboclo Xangô das matas. Bem assim ele falou para ela naquele momento onde nós estávamos sentados na mesa, né, do café, e ele com a mão no meu ombro. E ele disse que usava a guia de ossos em homenagem à linha de caveira, porque é um caboclo que trabalha junto com a linha de caveira também, né? Então ele usa em homenagem à linha de caveira e em homenagem ao caboclo Xangô das matas. E ele disse mais uma coisa,
como eu havia perguntado sobre a imagem, porque não se encontrava imagem dele, né? E ele disse assim, ó, será muito raro encontrar um Otá. Ele descreveu a imagem como Otá. Então ele disse, será muito raro encontrar um Otá como eu realmente sou. E ele disse isso espiritualmente através da clarividência, da clareaudiência da minha avó, que minha avó me transmitiu aquilo e eu fui anotando, né? Inclusive depois eu até fiz, porque eu tenho uma certa noção de desenho, procurei puxar a via mediúnica e fiz um desenho dele. Então, Cacique Cacarandi de Primeira, que é um caboclo cruzado junto com o caboclo Vence-Tudo, Cacique Araribóia, Cacique Araúna, que são caciques que trabalham, eles são chefes de falange dentro da linha Guarani. E esses do qual eu citei, né? Cacique Cacarandi, Cacique Araribóia, Cacique Araúna, Cacique Guarani. Então, o cacique também, o Birajara do Peito de Aço, são caciques que trabalham juntos, né? E são chefes de falange dentro da linha Guarani. Aí muita gente me pergunta também o porquê o Cacique Cacarandi de Primeira. O de Primeiro, porque ele se apresentou assim. Inclusive, quando eu descobri que era ele, né, eu comecei a pesquisar, algumas pessoas que o conheciam chamavam ele Caboclo Cacarandi. Mas teve uma pessoa que eu, em pesquisas no Facebook, encontrei uma pessoa que fez uma pergunta numa página de Umbanda lá em 2012. E essa pessoa perguntava assim, gostaria de saber se você sabe alguma coisa sobre o Cacarandi de Primeira. Foi a única pessoa que eu vi pronunciar o Cacarandi junto com o de Primeira. E como eu vi aquilo, né, ela perguntando para aquela página, mas a página inclusive nem a respondeu, eu tentei entrar em contato com ela. E me surpreendi, porque eu entrei em contato com ela e ela me disse o seguinte, né, eu primeiro expliquei para ela, olha, eu sou médium do Cacarandi, expliquei que ele veio na minha mediunidade, se apresentou como Cacique Cacarandi de Primeira, mas que nos outros locais que trabalhavam, ou que diziam trabalhar com Cacarandi, era sempre Caboclo Cacarandi, né? E aí ela me disse o seguinte, não, é que a minha avó trabalhava com o Caboclo da Lua, ela me disse. Minha avó trabalhava com o Caboclo da Lua, mas ela tinha muita fé num caboclo que ela chamava de Cacarandi de Primeira. Eu, que interessante. Aí perguntei sobre a avó dela, ela disse, não, é que a minha avó já é falecida, já desencarnou. E pouca coisa ela deixou de informação pra gente, né? Então eu lembro que ela rezava muito para esse caboclo, né? Cacique Cacarandi de Primeira. E eu resolvi perguntar, mas ninguém soube me responder. E foi através disso que eu encontrei ela. E aí eu expliquei, não, tu é a primeira pessoa que eu vejo falar sobre Cacarandi de Primeira, né? Porque foi a entidade que se apresentou. Então isso foi de uma certa forma, foi se interligando, porque fez mais sentido para mim, né? Aí quando eu fui buscar via mediúnica essa informação do Cacique Cacarandi de Primeira, o que me foi dito foi o seguinte, que o de Primeira ele denota uma certa linha de trabalho superior em evolução à de segunda. Foi isso que me foi explicado. Então, digamos que ele é um cacique que ele atingiu um certo grau de evolução, tanto que ele é chefe de falange, né, comando menor de falange dentro da linha Guarani. E tem os caboclos que, no caso, são subordinados a ele, ou trabalham para ele numa outra
numa outra faixa, digamos assim, um outro campo de atuação. Aí esses são caboclos, não são caciques, né? E o de primeira. Também é uma coisa que poucas pessoas sabem, que essa também é uma particularidade de Ogum Beira-Mar. Que existe o Ogum Beira-Mar de primeira e o Ogum Beira-Mar de segunda. Isso, desde o que eu me conheço por gente dentro da Umbanda, sempre nos foi dito, e inclusive pessoas que trabalham, né? Inclusive a médium, né, lá da nossa seara, que trabalha com o Caboclo Vence Tudo, ela trabalha com o Ogum Beira-Mar de primeira. Que no campo astral, o Ogum Beira-Mar de primeira, ele trabalha no campo de justiça, que é como, digamos, como um advogado. E o Ogum Beira-Mar de segunda trabalha mais na linha de batalha, né? Então, os caboclos cruzados têm essa finalidade: trabalhar tanto na linha de caboclo quanto na linha de Exu. Com alguns casos, como é o Caboclo Vence Tudo, que trabalha também como Exu, ele se transforma. Então ele é tanto o Caboclo Vence Tudo como Exu Vence Tudo. Uma coisa também que é importante falar, que todos os caboclos, eles, claro que cada caboclo, cada entidade, às vezes vem regido na força de um orixá. Então nós vamos ter caboclos de Xangô, caboclos de Ançã, caboclos de Ogum, de Oxóssi. Mas todos os caboclos, eles trazem uma essência, digamos, uma essência natural do orixá Oxóssi. Então, mesmo que ele venha irradiado sobre a força de Xangô no povo de justiça, que é o caso do Cacarandi, todos eles de alguma forma trazem, né, a essência do orixá Oxóssi. Isso é importante também elucidar para vocês. Então, o pessoal aí tem alguma dúvida? Respondeu? Cacarandi. Cacarandi é um cacique pouco conhecido. Muitas casas o cultuam apenas como caboclo de carrego e não de incorporação. É difícil a sua apresentação dentro dos terreiros devido à sua evolução espiritual. Obrigado, Rê Lamana. Obrigado por nos elucidar isso. Realmente eu ouvi muito falar sobre que Cacarandi é um caboclo muito evoluído, e ele é um espírito também, um caboclo muito inteligente. Foi o que a minha avó, através da clarividência, me descreveu. E realmente eu tenho uma grande honra em ser médium deste espírito, que é considerado como raro. E inclusive em alguns desdobramentos eu já tive a presença dele em alguns dos meus desdobramentos, né? Que é quando o espírito, né, se projeta para fora do corpo físico. Então ele é um caboclo que veio muito agregar dentro da minha mediunidade. Inclusive ele foi muito paciente comigo, porque ele esperou o meu processo de evolução, né, para alcançar, como posso dizer, para ser merecedor, né, de receber ele na minha mediunidade. Porque eu passei momentos, né, desde da minha adolescência muito
muito conturbados, me desviei um pouco. Inclusive, a primeira manifestação, o qual mediúnica que eu tive foi na linha de esquerda, que foi com o seu Tranca-Rua das Almas. E ele esperou eu alcançar uma certa evolução para assim vir na minha mediunidade, e hoje eu reconheço isso. Então, agradeço muito. Pessoal, perguntando mais alguma coisa? Agradecer aqui, ó. Agradecer ao Aparecido, Leme da Silva Leme. Obrigado, Aparecido. Obrigado pessoal que compartilhou aí também. É verdade. A Aline Isabelle, que falou que tá em Londres, ó, muito obrigado, viu? Sem palavras, pessoal que tá aqui prestando atenção. E vamos tirar dúvida, pessoal. Perguntem, vamos interagir com a gente. Tem pessoal aqui que perguntou. A Kátia Vieira perguntou para falar um pouco do Caboclo Oxóssi. Caboclo Oxóssi. Kátia, eu não tenho muito conhecimento sobre o Caboclo Oxóssi, mas é um caboclo que a gente também não sei certo se alguém trabalha diretamente com ele, mas é um caboclo que ele vem na linha pura de Oxóssi, né? Por ser Caboclo Oxóssi, e muita gente confunde ele com Caboclo Oxóssi e com Orixá Oxóssi, né? Mas com certeza não são a mesma entidade. Tem um ponto que a gente canta nos nossos trabalhos para o Caboclo Oxóssi, que é assim, ó: um grande bombardeio que se deu lá na Jurema, e até sua palhoça Oxóssi quis abandonar. Auê, 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 auá, Oxóssi é dono da cobra coral. Auê, 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 auá, Oxóssi é dono da cobra coral. E esse ponto está se referindo ao Caboclo Oxóssi e não ao Orixá. Mas é um caboclo que eu pouco conheço, mas sei que é um caboclo que vem diretamente na linha de Oxóssi, né? Mais alguma? Igor Campos, obrigado, Igor, boa noite. Boa noite, Igor. Obrigado por estar nos assistindo, estar conosco aí. De Guarujá, São Paulo. Teve aqui uma pergunta aqui do Arino Mendonça. Você, como entendido que está sendo, você pode explicar como um caboclo vira Exu? Pois pelo que conheço existem linhas de trabalho, mas um caboclo virá Exu, cada caboclo tem sua linha de trabalho. Ó, Arino, o que eu posso te dizer é que essa informação que nós temos, e que talvez não é tão disseminada pelos trabalhadores de Umbanda, ela nos chegou através da mediunidade, através da clarividência. Então, são explicações que nos chegam diretamente pelas entidades, e não via incorporação, né? Via clarividência e via clareaudiência. Então, foi daí que nós trouxemos essa informação. Inclusive, né, são raros essas entidades, são poucas realmente que a gente conhece. Inclusive, é o Caboclo Vence Tudo, que eu conheço, que trabalha tanto como caboclo como Exu. Então ele vira Exu na hora da magia, né? Por isso é caboclo cruzado, porque ele trabalha nos dois polos, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, entendeu? E particularmente é o Caboclo Vence Tudo que vira, né? Se transforma em Exu Vence Tudo, trabalhando nos dois polos. Os outros caboclos, o qual muitos que eu citei aqui, eles são caboclos que trabalham junto com os Exus, não necessariamente a transformação, entendeu? Você pergunta aqui também, você disse que em 1957 não se tinha entendimento da Umbanda, mas o Caboclo das Sete Encruzilhadas, de Zélio de Moraes, deu sua aparição em 1908, deu início à nossa Umbanda. Não, sim, o que eu descrevi que em 1957, na cidade
onde a gente residia, que é em Bagé, Rio Grande do Sul. No sul do Rio Grande do Sul ainda não se ouvia falar de Umbanda. Apenas ainda o espiritismo estava sendo disseminado, ou já era disseminado na época. Inclusive, se o amigo quiser e pesquisar na página aqui um vídeo descrito como a minha história na Umbanda, ali eu estou descrevendo, né, a minha história desde o que se iniciou através da minha avó, com 7 anos de idade, que incorporou dentro de uma igreja católica o espírito de uma cabocla, que trabalha com ela até hoje, e que as coisas que ela recebeu, como não tinha um conhecimento, né, geral da época, tudo que ela recebeu foi via mediúnica, via clarevidência, clareaudiência, que são faculdades que já nasceram com ela, entendeu? Mas obrigado aí pela pergunta. Na verdade, o caboclo não vira Exu, ele continua sendo caboclo, porém trabalhando em outra linha de magia, porque o espírito adquire luz em sua linha. Se ele se transforma em outro espírito, ele terá... Não consegui ver tudo ali. Ele terá que aprender tudo de novo, então deixará de ser um espírito evoluído dentro da sua linha. Um exemplo é o caboclo arranca-toco. Caboclo arranca-toco é um caboclo cruzado. Mas a diferença é que o caboclo arranca-toco, ele trabalha junto com os Exus. O caboclo vence tudo que tem essa particularidade de se transformar em Exu. Mas eu vou te explicar o porquê isso não altera nem um pouco na evolução dessa entidade, porque ele já tem a sua graduação espiritual. E essa graduação, ela não baixa, né? Claro, salvo se tiver alguns erros do espírito. Mas é o seguinte, essa transformação, ela é meramente fluídica, né? É uma roupagem fluídica. Então, né, o espírito, ele toma a mesma coisa que nós. Ao desencarnarmos, nós, né, vamos recobrar muitas e antigas passagens. Todos nós somos espíritos, tivemos muitas encarnações na Terra. Então nós vamos tomar a roupagem daquela, ou da última encarnação, ou daquela que mais nos agradou, né? E esse formato, ele é feito pelo perispírito. Essa roupagem fluídica, ela é criada pelo perispírito, né? Porque somos espíritos, perispíritos e matéria. E além disso, corpo mental. Então o espírito, ele não tem formato, né? O formato. O que forma a fisionomia da matéria é o perispírito. Então quando esse caboclo ele se transforma, que é o termo que a gente usa, ele está apenas alterando a sua roupagem para trabalhar num local de atuação mais denso, onde vão ter espíritos daquela mesma roupagem, entendeu? É que nem algumas pessoas até descrevem, né? Porque o Exu, a entidade Exu, ele tem essa forma, parece um tanto agressiva. É porque o local de atuação dos Exus é um local onde tem espíritos, né, de índoles mais negativas, e são espíritos que têm o seu perispírito calejado. Então, são espíritos que muitas vezes vão se manifestar de uma forma horrorosa aos nossos olhos, né, por causa dos seus atos. Cada ato, cada ação negativa, ela afeta o seu perispírito. Então, quando o caboclo vence tudo, vai atuar como Exu vence tudo, ele apenas troca a roupagem fluídica, mas o espírito é o mesmo. Eu vou ler São estados de consciência. Isso aí. Quem mais? O Marco pergunta: boa noite Marco. Explicar sobre as duas faces de Ogum Beira-Mar, para ele saber com quem ele trabalha, Beira-Mar da Justiça ou tradicional.
Olha, quem disse isso foi Marco Marque. Marco. O que nós temos de consciência sobre isso é que o Ogum Beramar, isso quem vai poder te dizer realmente é alguém que tem, né, clarividência, ou tu mesmo através da incorporação, né, da entidade se identificar. A gente tem né, desde o início dos nossos trabalhos, a gente tem como que eu posso dizer? Digamos, uma atitude assim das entidades que trabalham conosco, porque eles se manifestam e dão o que nós chamamos de prática, né? Quando o espírito dá a prática é quando ele se identifica. Aí a médium, no caso, né, para nós que é a minha avó, ele vai se manifestar, ela vai ver através da clarividência a incorporação, né, o espírito atuando através do campo mediúnico, e vai pedir para ele se identificar. Ela está vendo quem ele é. Agora o médium, dentro das suas faculdades, vai, né, se identificar, né, o espírito vai se identificar através do aparato mediúnico do médium. Então, né, é assim que nós identificamos. Que aí a entidade se manifesta: olha, eu sou Ogum Beramar de primeira, venho, sou enviado de Xangô, ou sou enviado de Ogum, ou trabalho na linha X. É assim que nós acabamos, né, identificando. Mas o que nós sabemos é que o Ogum Beramar de primeira atua, né, junto com Xangô, no povo de justiça, né, Xangô no caso São Jerônimo, né, porque espiritualmente, o que nos chega para nós também, espiritualmente, de informação, é que assim como existe um tribunal de justiça na Terra, existe também um tribunal de justiça espiritual agindo sobre a lei que rege o nosso orbe, né, o planeta Terra. Então nós temos São Jerônimo, né, atuando, né, São Jerônimo que não é o orixá Xangô, mas ele traz a essência do orixá para a Terra, né, como representante. Então ele atua como juiz num tribunal espiritual. Temos São Miguel, que atua como promotor de justiça nesse tribunal, e temos Ogum Beramar de primeira atuando como advogado, entendeu? E o Ogum Beramar de segunda é o Ogum que ele trabalha nas linhas de batalha, né? Nós chamamos nas falanges de batalha, comanda a linha de frente nas batalhas. E o Ogum Beramar de primeira, eu acho que por uma evolução maior, né, atua num outro campo, né, num campo mais de justiça. Aqui mais pergunta. Eu trabalho com o caboclo Araribóia e ele se apresenta todo pintado de preto, como se estivesse pronto para a batalha. Isso poderia ser uma indicação que seria um caboclo cruzado. Isso aí, Igor. Nós conhecemos o cacique Araribóia, que tem um outro irmão nosso, inclusive trabalha com ele. Mas assim como tem cacique Araribóia, tem o caboclo Araribóia também. O que nós sabemos é que Araribóia também é um caboclo cruzado, e o caboclo Araribóia, inclusive, ele também trabalha na linha Guarani, mas ele é da Mata Virgem. Tem um ponto o qual um ponto cantado, nós cantamos para ele, que é assim, ó: ele é da Mata Virgem, ele veio de lá, é o cacique Araribóia que vem trabalhar. Ele é da Mata Virgem, ele veio de lá, é o cacique Araribóia que vem trabalhar. Mas ele também atua na linha Guarani, e é um caboclo cruzado. Também trabalha junto com a linha de Exu. Talvez essa particularidade que tu tenha visto nele, que pintado de preto, seja a indicação
de que ele é um caboclo cruzado. Assim como o cacique Cacarandi, né, nos mostra, né, seus apetrechos, né, feitos com ossos e caveira, que nos dá a indicação dele trabalhar também na linha de esquerda. Obrigado, Joseph. Parabéns para nós. Obrigado, irmão. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Valeu, isso. Um grande axé aí, que os protetores aí te abençoem, irmão. Valeu. Fechou. Tem mais alguma pergunta, pessoal? A gente está quase encerrando, pessoal. Se mais alguma pergunta, tiver dúvidas. Se quiser fazer mais alguma pergunta aí. Então, para finalizar a nossa live, eu vou estar disponibilizando, imagina, nós que agradecemos, Igor. Vou estar disponibilizando para vocês também um trabalho aqui que a gente realiza com o Caboclo Vence Tudo, né? Caboclo Cruzado, que é o foco da nossa live aqui. Então, nós vamos ensinar para vocês assim, ó, para quem, né, como já diz o nome deste caboclo, Caboclo Vence Tudo, ele é um caboclo vencedor de demanda, por isso até que atua nesses dois polos e nessa transformação, porque ele tem muita força em desmanchar qualquer tipo de trabalho, por isso vence tudo. Então, para quem tiver problemas, né, passando por algum problema espiritual, no caso, né, quem hoje em dia não passa por problemas assim, né, seja de inveja, olho gordo, praga, feitiço, macumba, seja o que for, desde espíritos, obsessores. Então tem um trabalho que a gente realiza para Vence Tudo, que é um trabalho de descarrego muito bom, né? O pessoal deve conhecer o banho de Vence Tudo, que normalmente se encontra na maioria das casas de Umbanda. Então quem quiser fazer esse banho para descarregar, nós vamos indicar assim: você compra o banho, faz ele, primeiramente a gente explica até nos detalhes, porque assim é muito importante fazer ele correto, sabe? Normalmente o pessoal faz muito banho de sal grosso, né? Mas o banho de sal grosso é aquele banho que você faz e pode estar deixando ele escorrer pelo ralo do banheiro da sua casa, né? O banho de Vence Tudo, ele é diferente, porque ele precisa ser entregue. Então, a pessoa primeiro toma o banho higiênico, né, deixa preparado o banho de Vence Tudo, e após o banho higiênico faz o banho de Vence Tudo, de preferência dentro de algum recipiente grande, dentro de uma bacia, onde esse líquido possa escorrer pelo corpo, sempre do pescoço para baixo, e possa estar escorrendo para esse recipiente, onde você vai, né, juntar aquele líquido, né, colocar para dentro, colocar num outro recipiente, numa garrafa, e vai estar entregando. Inclusive também é importante a pessoa saber que depois do banho não é bom secar o corpo, deixar aquele líquido secar no próprio corpo, só vestir as roupas, né, deixar o líquido secando no corpo. Junta aquele líquido e com uma vela branca e uma garrafa de marafo, né, de cachaça, você vai entregar esse banho para Vence Tudo. E o importante é que seja no horário de 15 para meia-noite, porque é o principal horário de atuação dele, né, onde digamos que ocorre essa transição de caboclo para Exu. Então a 15 para meia-noite, né, com o banho, com a vela e com o marafo,
que, né, é bom sempre a gente explicar que o marafo ele não é para o consumo da entidade, né? A entidade vai trabalhar naquela energia, vai tomar o aroma daquele líquido e manipular aquela energia densa, né, daquele material, e vai estar direcionando para a limpeza espiritual de quem está solicitando. Então, você vai, de preferência, numa encruzilhada da mata, você vai, acende a vela, né, põe o marafo, inclusive não precisa copo nem taça, você pode pegar o marafo e colocar em volta da vela ou no lado, deixar aquele líquido ser absorvido pela terra, que o caboclo vai estar trabalhando na energia. Após você fazer isso, né, acender a vela e colocar o líquido, você pega o seu banho, no lado contrário, né, de preferência na direita, você vai derramar o líquido na terra e vai pedir para ele, né, vai falar assim: meu pai, peço a vossa presença, né, solicito a vossa presença espiritual, o vosso trabalho espiritual. Eu peço que assim como esse banho, né, some na terra, desapareça também toda a energia negativa, todo o trabalho negativo, tudo aquilo que me rogaram, me colocaram, ou que eu acabei pegando, né, na rua, nas 4 bocas de rua. E você vai conversar com ele da sua forma e vai pedir. Mas é sempre bom dizer, enquanto esse líquido desaparece na terra, desaparece também toda a energia negativa. E esse é um trabalho muito bom, que a gente costuma indicar muito para as pessoas, para essa entidade caboclo e Exu vence tudo. Bom, pessoal, espero que a gente tenha colaborado um pouco com o entendimento de vocês. Em breve esperamos estar realizando outras lives aqui na nossa página, né, com o intuito de esclarecer e também receber bastante perguntas de vocês aí e estar agregando no conhecimento de vocês aí dentro da Umbanda, né. Peço para que Nosso Senhor Jesus, na qualidade e essência divina de Oxalá, esteja abençoando todos vocês que nos acompanharam aí, que seus guias, suas entidades também os saúdo, né, ok, aos vossos caboclos e aos caboclos que nos rodeiam aqui nesse momento. E agradeço por vocês estarem aí nos observando e nos ajudando de certa forma também disseminar esse conhecimento. Um axé a todos vocês aí e uma boa noite. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.